Boa noite a todos. Hoje é domingo 29 de março de 2020, né? Hoje nós estamos aqui para transmitir uma palavra da parte de Deus e devido a não estarmos ainda tendo os cultos, né? Eu creio que Deus ele vai agir e vai nos dar uma palavra abençoada e seremos edificados através da palavra de Deus. Amém? Então eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aí no seu lar, que está ouvindo essa palavra, você que puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Hoje nós vamos falar de uma passagem muito conhecida e uma passagem que eu creio que vai nos edificar muito, que é quando Deus prova Abraão, né? Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler aqui. Eu vou ler aqui na versão NVI, na nova versão internacional. Antes de nós estarmos lendo aqui a palavra de Deus, eu gostaria de pedir para que você se coloque em oração juntamente comigo nesse momento e vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que abra o nosso coração e nos dê entendimento da parte de Deus, nos dê sabedoria, nos dê realmente corações abertos para compreender a sua palavra, concentração, para que nós possamos ser edificados através da palavra dele. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, nesse momento venhamos clamar ao Senhor, ó Deus Santo, que o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, visite, ó Pai Santo, nossas vidas, cada um que estiver ouvindo essa palavra, ó Deus Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, age, ó Deus Santo, dá-nos a capacitação do Senhor, a mente, ó Deus Santo, pronta a ouvir a sua palavra, a receber a sua verdade, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, quebra, Deus Santo, todo impedimento, ó Deus Santo, contra, Deus Santo, esse momento, ó Pai Santo, de ouvir a sua palavra, ó Deus. Deus nos capacita como igreja do Senhor, ó Deus Santo, a discernir as suas verdades, ó Deus. E eu oro agora ao Senhor e peço que o Senhor venha usar a minha vida, que não seja eu a falar de mim mesmo, mas seja o seu Espírito Santo, o seu poder, Deus, a falar aquilo que o Senhor quer para o seu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler aqui Gênesis 22. Diz assim a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele.
Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém. Essa é a nossa palavra base para nós estudarmos nessa noite. A prova de Deus para com Abraão. Nós vemos aqui qual que é o contexto que nós estamos. Abraão, ele não tinha tido filhos até uma idade avançada devido a Sara, sua esposa, ser estéril. Eles até tentaram dar um jeitinho nessa situação, né? Colocando ali, né, a ideia de Sara em prática, de Abraão dar um filho para Sara através da serva dela, Agar, né? Dando Agar como concubina a Abraão, que era um costume aí da época, né? Devido a pessoa não ter descendentes, não ter herdeiros. Usar essa prática a qual Deus não se agradou, e Deus mesmo disse que a descendência de Abraão ela seria considerada através do filho de Sara, mesmo Sara sendo estéril e de idade avançada. Deus dá um milagre no tempo dele, apesar de Abraão e Sara não terem crido até o fim, mas Deus concede um milagre ali na velhice deles, concede um filho da velhice, que é Isaac, e por meio de Isaac, então, Deus disse que consideraria a descendência de Abraão. Não que Ismael não fosse também importante para Deus, nós vemos aí na Bíblia menções, né, do cuidado de Deus para com Ismael, ali o filho que Abraão teve com a sua serva Agar. Vemos a bênção de Deus também sobre Ismael, mas conforme o plano de Deus previamente realizado aí por Deus, a descendência de Abraão seria considerada através de Isaac, e na linhagem de Isaac é que vem o Salvador Jesus Cristo, né, descendente de Abraão. Aqui nós lemos aqui em Gênesis capítulo 22, verso 18, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, por meio então da descendência de Abraão. Amém? Bom, vamos agora fazer o nosso estudo aqui dessa palavra, aqui na sequência, aqui, né? Verso por verso. Nós notamos que o versículo 1, né, Deus coloca Abraão à prova, chama ele. Abraão se coloca diante de Deus. Eu imagino que isso era uma voz audível da parte de Deus que Abraão escuta, tudo indica, né? Que Abraão escutou Deus falar com ele conhecia a voz de Deus, ele se coloca ali diante de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor. E olha o verso 2: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. É curioso que Deus ele se refere a Isaque como o único filho de Abraão. Ué, mas Ismael não era filho de Abraão? Era sim, mas Deus ele considera o filho proveniente da obediência e da fé, que foi tido através de Sara, a sua única esposa e tudo. E nessa situação, na fala de Deus, ele desconsidera o filho tido através do pecado, através da alternativa humana que eles tiveram, né? E ele fala para Abraão para levar o seu único filho para a região de Moriá, né? Os estudiosos da palavra indicam que essa região de Moriá é hoje a região em que estava ali o monte
em que Jesus foi sacrificado. E muitos eles sugerem que nesse mesmo monte onde Abraão subiu para sacrificar Isaac, foi o monte onde houve então o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Nós vamos ver que essa história aqui, ela tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus Cristo. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui é mostrar para nós, através da vida de Abraão, a visão do Deus Pai, do Deus Criador do céu e da terra, do que ele sentiu ao entregar o seu único filho Jesus Cristo. Se a gente olhar aqui para Abraão e tentar se colocar no lugar de Abraão, a gente vai estar se colocando no lugar de Deus quando ele entregou Jesus. E vocês vão entender claramente por quê, conforme nós seguirmos o estudo aqui dessa palavra. Deus já começa falando: tome seu filho, seu único filho. Diz também a palavra de Deus lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então olha a similaridade, o único filho. Isaac, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Olha a situação. Deus havia deixado até a velhice de Abraão e de Sara estéril, havia concedido o filho da promessa, havia dito para Abraão que através de Isaac, a descendência dele ia ser grande. Isaac não tinha filhos, então assim, era muito estranho, eu imagino, para Abraão falar: meu Deus, o Senhor me concede um filho na minha velhice, faz um milagre, fala que vai me dar uma descendência através desse filho, faz uma promessa através desse filho Isaac, que agora pede para eu sacrificar ele. Mas nós vamos ler na palavra de Deus que Abraão creu que Deus poderia ressuscitar o próprio Isaac, mesmo se ele sacrificasse Isaac, porque Deus havia dito que ia abençoar Abraão, ia abençoar toda a terra através da descendência de Abraão, através de Isaac. Então, grande é a fé de Abraão, também conhecido como pai da fé, né? Diz aqui que na manhã seguinte, então Abraão não ficou ali: poxa, vou fazer um propósito aqui de vários dias para eu me fortalecer, Não, ele obedeceu. Na manhã seguinte, levantou-se, preparou seu jumento, levou 2 servos, foi, cortou a lenha, foi para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Então Deus indicou a região de Moriá e disse que ia indicar um monte. Talvez ali no sonho de Abraão naquela noite, ele já viu ali qual era aquele monte, eu não sei qual forma, mas Deus indicou um monte para ele que ele deveria sacrificar Isaac. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Então ele já conhecia aquele lugar, Deus já havia mostrado para ele aquele monte. Eu imagino a dor no coração dele, indo ali em obediência, dele chegando no lugar e falando: meu Deus, 3 dias de viagem, levando ali o seu filho sem entender o que estava acontecendo, apenas sabendo: nós vamos lá, vamos oferecer um sacrifício para o Senhor. E olha que interessante o verso 4. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Glória a Deus. Amém? Amados, olha só a situação aqui, rica, né? Abraão, ele fala para os servos ficarem ali, que ele e o rapaz iam subir, adorar e iam voltar. Então ele já coloca a fé dele, o quê? Que eles iriam voltar. Nós vamos ler depois em Hebreus, não sei se hoje nós teremos esse tempo, mas se você quiser, nós vamos ver ali em Hebreus 11, que diz que Abraão creu que devido à promessa de Deus, Deus poderia ressuscitar Isaac, né? Isso quer dizer trazer ele de volta das cinzas, porque o sacrifício que ele ia fazer era um sacrifício completamente queimado. Então, assim, nós temos essa fé. Hebreus 11, 19 diz: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ele já tinha entregue o seu filho para Deus. Quando ele tomou a decisão de obedecer, no coração dele, o filho dele estava entregue nas mãos do Pai.
O verso 6 diz assim, que ele pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Veja só que paralelo com Cristo. Ao subir a montanha, assim como Cristo subiu com a cruz, Isaque subiu com a lenha, com a madeira também, né? Que iria supostamente queimá-lo. Abraão mesmo leva as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu quero que você lembre dessa frase: onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Veja a fé de Abraão. O filho dele, estranhando a situação, fala: pai, está tudo aqui, falta o cordeiro, falta o sacrifício mesmo, né? Ele fala: não, Deus vai prover, Deus proverá. A palavra diz aqui, né? Deus proverá de si mesmo o cordeiro para o holocausto, Deus há de prover o cordeiro. É interessante que em Gênesis, aqui tem vários trechos que ele poderia ter usado o termo cordeiro, mas até esse momento no capítulo 22 não aparece na Bíblia a palavra cordeiro em si. Aparece carneiro, aparece outras palavras aí que se referem a ovelha, carneiro em si, mas não cordeiro. E essa pergunta de Isaac aqui que fala onde está o cordeiro para o holocausto? Depois começa o Novo Testamento, né? Nós temos os evangelhos, começa Mateus, não existe a palavra cordeiro. Marcos também não tem a palavra cordeiro. Lucas também não tem a palavra cordeiro. Quando chega no evangelho de João, o João Batista ali, quando vê Jesus Cristo, ele responde a pergunta lá de Isaac, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro provido por Deus. Esse aqui que Isaac pergunta, né? Onde que está o Cordeiro? Então é muito interessante, eu creio que é um paralelo, é algo que Deus permitiu assim na Bíblia, né? Esse início da Bíblia aqui sem a palavra Cordeiro, até essa pergunta de Isaac, e o início do Novo Testamento também sem a palavra Cordeiro, até a resposta ali de João Batista, falando que o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo estava ali, Jesus Cristo. Amados, se coloquem no lugar de Abraão. Esse homem começa a subir aquela montanha, seu filho carregando ali um fardo de lenha, talvez sofrendo ali com aquele peso. Os estudiosos indicam que aqui o filho dele devia ter em torno de 13 anos, né? Muita gente pensa que era bem criancinha, mas alguns dizem que já era um pouco mais velho também, mais jovem. Mas ele já tinha uma certa força física, Abraão já era idoso, talvez a força de Isaac era maior para carregar essa lenha. Imagina esse pai que teve um filho na sua velhice, seu único filho, como Deus diz, ele considerava assim, devido a ser o filho da obediência, da fé. Imagine, se coloque no lugar desse pai, subir naquela montanha e falando: eu vou sacrificar meu filho, mas a minha fé é que Deus pode ressuscitar ele dentre os mortos para cumprir a promessa que Deus já fez, porque Deus, ele não falha, ele não descumpre uma promessa. Tamanha fé de Abraão e tamanha obediência, e ao mesmo tempo eu acredito que o coração dele estava partido nessa situação e lágrimas estavam correndo dos seus olhos, mas o filho dele também lhe era obediente. Talvez o filho dele estava entendendo algo, mas estava ali obedecendo também. O verso 9 fala que Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha e amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Eu acredito nessa situação que Isaque ele se rendeu a Abraão, ele obedeceu. Não foi necessário uma luta, ou não foi necessário que Abraão ali enganasse seu filho, pegasse ele ali por trás e desse um... Até mesmo porque Isaque deveria já ser mais forte que Abraão. Mas talvez Abraão disse: filho, vamos obedecer a Deus que deu uma ordenança aqui, eu preciso colocar você sobre esse altar, oferecer você em sacrifício. Mas imagina também que Isaac, ele também foi de fé e foi submisso, né? Provavelmente. A Bíblia não diz aqui, né, se foi necessário forçar, mas eu acredito que não.
Eu acredito que eles já estavam com isso em mente ali, e era um momento de dor, era um momento de dificuldade, sobretudo interior, né? Assim como Cristo ali na cruz, né? Cristo subindo ali, tendo poder para se livrar daquela situação, porque é o Filho de Deus, poderia ter falado: ah, não, isso para mim não aceito, não aceito isso, morrer por esses pecadores que estão me cuspindo, me difamando. Não, 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 tô fora. Vou dar um basta aqui e vou acabar com a raça desses pecadores aqui. No entanto, Jesus foi, se rendeu, assim como eu acredito que Isaac também. Veja só, Isaac amarrado em cima do altar, em cima da lenha. Nisso, Abraão estende a mão para pegar a faca para sacrificar seu filho. Efetivamente, ele iria sacrificá-lo. Precisou o anjo do Senhor, nota aqui que é anjo com A maiúsculo, chamar Abraão do céu: Abraão, Abraão. E os estudiosos da palavra, eu também creio assim, que esse anjo do Senhor é o próprio Cristo. Quando ele se manifesta no Antigo Testamento, quando Cristo vem, ele vem como o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor aqui com A maiúsculo. O próprio Jesus aqui chama Abraão, ele diz: eis-me aqui. E aí Jesus responde: não toque no rapaz, disse o anjo com A maiúsculo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Mais uma menção de que o anjo do Senhor é o próprio Deus, porque ele fala: porque não me negou seu filho. Ele não fala, não negou a Deus. Ou seja, Jesus, a pessoa também do próprio Deus. Ele não negou seu filho. Para Deus aquilo ali, ele sabia que ele já tinha entregue, já estava nas mãos de Deus. E Abraão iria realmente sacrificá-lo, se não fosse impedido por Jesus nessa situação. O verso 13 diz que Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Veja só a situação, né? Deus proveu ali o sacrifício, como Abraão dissera, através de uma palavra profética de fé. É maravilhoso isso, né? Entender o que Deus faz nessa situação aqui. Ele pega o carneiro, sacrifica no lugar de Isaac. Eu imagino Isaac chorando de alegria, né? Falou: oh meu Deus, essa foi por pouco. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Esse monte do Senhor aqui eu tenho comigo que foi o mesmo monte em que Jesus foi sacrificado ali na cruz pelos nossos pecados, por nós. E nesse monte se proveu a redenção dos nossos pecados, a nossa salvação. Verso 15 diz: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho. Veja que o anjo do Senhor que fala com ele, sempre falando a si mesmo como Deus. Então, tudo indica que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Então ele está confirmando aqui a promessa já feita no passado, né, para Abraão. Fala: ó, fica certo, esteja certo, você não falhou mesmo. Então eu vou cumprir a promessa com certeza. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E aí o verso 18, que aqui entra o sacrifício de Cristo de forma incrível, e a salvação e o caminho para chegar a Deus, que é o Senhor Jesus. E por meio dela, o que? Da sua descendência, né? De Isaac e dos seus descendentes, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Eu gostaria de fazer aqui, amada igreja, um paralelo aqui com as nossas vidas. Por que Abraão e a sua descendência seriam abençoados? Porque obedeceu a Deus, porque Abraão obedeceu a Deus. E nós, amada igreja, para sermos abençoados, precisamos obedecer ao Senhor. Sem santidade, a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Sem obediência ao Senhor, aos seus mandamentos. Amados, obedeça ao Senhor. Sabe, Deus ele fala conosco, às vezes a gente conhece a palavra de Deus, conhece os mandamentos e ama mais esse mundo, e ama mais as coisas dessa vida.
e não obedece a Deus. E como que esperamos receber as bênçãos de Deus? Como que nós esperamos receber o melhor de Deus se nós não obedecermos ao Senhor? De nada vale, Deus não vai nos dar, né, um monte de bênçãos, e as promessas de Deus na Bíblia, elas existem, mas elas são condicionais para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que cumprem os seus mandamentos. Então obedeça a Deus, experimentará o melhor de Deus na sua vida. Amém? O verso 19 diz que Abraão voltou a seus servos, como ele dissera: vamos subir e voltaremos. Ele e Isaac voltam juntos e vai para Berseba, muda de lugar, né? Ele era meio nômade, né? E essa mudança que eu creio que é uma mudança também no interior dele, depois de uma fase, de uma provação, sempre vem uma mudança, uma transformação nas nossas vidas. Então, se você está passando por uma prova, assim como Abraão passou por essa prova, obedece o Senhor, mantém firme a sua fé, confia nas promessas dele, e Deus vai te dar uma mudança completa, uma mudança para melhor na sua vida. Amém? Amados, para nós darmos sequência nessa palavra, queria que nós abríssemos lá em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia agora. No capítulo 2 está falando de fé e obras. No capítulo 2, verso 14 de Tiago, amém, diz assim, ó: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem por ele lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Presta atenção na palavra que Deus está falando. Verso 18 diz assim: mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E note aqui que a palavra diz: ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Amém? Amada igreja, são tempos difíceis, né? Estamos passando aí por um período em que as pessoas estão mais reclusas nas suas casas, com cautela, devido a este vírus novo, né? Que o pessoal não conhece tão bem e está com medo, né? Com receios. Eu acredito que nós temos que ter uma cautela, sim, especial com as pessoas mais idosas e, enfim, com a nossa higiene, com a nossa família. Mas vamos ter fé no Senhor, fé de Abraão, uma fé que passa por cima da morte. Essa foi a fé de Abraão. Ele creu que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, como ele estava obedecendo e Deus havia lhe dado uma promessa, Deus poderia ressuscitar o seu filho das cinzas. Eu creio assim, amada igreja, que nós precisamos de um renovo na nossa obediência e na nossa fé. Se coloca no lugar de Abraão, imagina o que você faria. Nós temos estrutura, sim, para ser chamados amigos de Deus. Nós lemos aqui em Tiago que a fé sem obras ela é morta. Deus muitas vezes ele está te dando a oportunidade de você colocar a sua fé em prática através da sua obediência ao Senhor. E será que você tem colocado? É momento de reflexão. É momento de nós nos colocarmos no lugar de Abraão.
ali com o seu único filho. Você que tem filho, se imagina com o seu filho ali subindo aquela montanha, se imagina nessa situação. E assim eu creio que você pode também imaginar o grande amor de Deus por você. Deus, ele foi até o fim. Ele não foi parado na metade, não. O filho dele ficou ali na cruz, em sofrimento, em prol dos nossos pecados. O Senhor Deus e o próprio Cristo, eles enfrentaram a cruz por amor de nós, por amor de você, de mim. E Jesus é o único caminho para chegarmos a Deus. Por quê? Porque ele é o Cordeiro dado por Deus. Esse Cordeiro, ele foi morto, Jesus Cristo, ele foi morto, sacrificado, para que nós, pecadores, possamos ter a redenção, ter a salvação. Éramos nós que merecíamos a morte, mas ele tomou o nosso lugar ali na cruz, ali naquele monte. Há 2000 anos atrás, ele esteve ali por amor de mim, por amor de você. Então, vamos dar todo o valor para o sacrifício de Cristo. E vamos ter mais fé, amada igreja. O medo é inimigo da fé. Nós não podemos ter medo. Nesse tempo aí de uma pandemia, as pessoas têm demonstrado medo e a gente vê que as pessoas que mais acompanham talvez a televisão, a mídia, elas são as que mais estão com medo. Nós temos que acompanhar um pouco notícias e tudo, né? Com certeza, mas nós temos que ter fé, cautela e prudência sim, para que possamos cuidar da nossa família, cuidar de nós, dos nossos amigos, né? Principalmente dos idosos, mas nós temos que ter fé, a mesma fé que Abraão teve aqui, para que possamos ser chamados amigos de Deus, justificados aqui por obras e não apenas pela fé, porque a fé, ela tem que acompanhar as obras. As obras, elas acompanham a fé, né? Nós temos fé e aí nós temos que ter as obras que demonstram a nossa fé. Então, amada igreja, hoje é dia de nos colocarmos no lugar do Senhor Deus Pai, que entregou seu único Filho por nós, de nos imaginarmos também no lugar de Isaac, ou no lugar de Cristo ali, quando subiu aquele monte com a cruz, todo dilacerado, cheio de dor e de dificuldade, mas foi por mim, foi por você, porque Ele te ama. E vamos nós retribuir essa grandiosa obra de Deus, como? Obedecendo, tendo fé, retribuindo dia após dia, fazendo o nosso melhor para Deus, buscando o Senhor com todo empenho, em oração, em súplica, no estudo da palavra de Deus, para que nós não venhamos perecer por falta de conhecimento, mas venhamos conhecer a palavra e ser edificados através dela. O povo de Deus chegou a hora de obedecer, chegou a hora de sacrificar aquilo que muitas vezes nós mais amamos, entregar para Deus de coração. Está nas mãos do Pai toda a nossa vida. Amém? Então vamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe você e mantenha a firmeza de fé no Senhor. Amém? Deus abençoe.